Bum! Estudo para concursos de informática sobre Word, quarta parte. Word, quarta parte, informática. Falando sobre colunas lá no Word. Sabe, as colunas é esse treco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá vendo? Separado em 2, separado em 3. Essas são as colunazinhas. Colunas. É possível diagramar o texto em duas ou mais colunas, a fim de otimizar um espaço ou definir uma apresentação diferenciada para o conteúdo. A ferramenta A simplifica a formatação, separa o texto selecionado em apenas duas colunas. A figura janela formatar colunas ilustra a janela de formatação de colunas e clique sobre uma das colunas pré-definidas ou digite o número usando a janela de formatar colunas e você vai ter colunas, e a quantidade vai ser o número que você digitar. O digitar o número de colunas pretende organizar o texto. É a possibilidade de se definir qual a largura de cada coluna também lá no treco de colunas. Escolha a guia Layout de página. As colunas estão na guia Layout. Layout. Página, grupo de configurar, páginas e ferramenta de colunas. Por padrão, a Word organiza o texto em apenas uma coluna, na qual possui a largura da área imprimível da página, mas é possível escolher a opção mais colunas e personalizar a largura de cada coluna. Aqui tem a imagenzinha que mostrei, né? Tipo assim, uma coluna, duas colunas, três colunas, uma coluna com diferente tamanho de direita e uma coluna de esquerda. Daí aqui dá para colocar o tamanho, e essas coisinhas. Layout. Definir paradas de tabulação. Tabulação. A tabulação é quando você aperta o tab que faz o treco, o espacinho de parágrafo, né? Mas só que se você pode configurar naquelas setinhas. Eu já errei uma pergunta dessas coisinhas que estava falando que as tabulaçõezinhas têm nomes diferentes. Tabulações são usadas para definir as posições em que o cursor deverá parar quando a tecla Tab for pressionada. Ao pressionar a tecla Tab, faz com que o cursor pare a cada 1,25 centímetros. Isto acontece porque esta é uma medida definida para a tabulação padrão. No entanto, é possível definir outras marcas de tabulação. Adicionalmente, o texto digitado a partir de uma tabulação respeitará um alinhamento a partir da marca de tabulação. Os setores de tabulação localizados nas extremidades esquerda da régua e horizontal permitem definir as tabulações rapidamente, clicando no setor várias vezes, até que seja exibido o tipo de tabulação que se deseja. Em seguida, clique na régua no local desejado. O duplo clique na marca de tabulação abrirá a janela de tabulação. A régua representa por símbolos as marcas de tabulações definidas. Para abrir a janela de formatação da tabulação, abra o menu Formatar e clique na opção Tabulação. Tabulação, posição de parada de tabulação, tabulação padrão, tabulação de parada desmarcar, alinhamento à esquerda, centralizado ou à direita, em alinhamento decimal ou barra. Interessante. Preenchimento nenhum, 2, 3, 4... Quer dizer, tem dois tipos, preenchimento de linhazinhas, preenchimento de nenhum, preenchimento de tracinhos, preenchimento de linha. Daí dá para definir, limpar ou limpar tudo as definições. Seletores de tabulação, legal, aqui. Tem uma imagenzinha legal. É difícil mostrar essas coisas. Deixa eu achar. Aqui. Caneta. Aqui. Essas imagenzinhas aqui são as coisinhas que estão lá na régua de tabulação do Word. Eu vou cortar isso aqui depois. A primeira é a tabulação esquerda, que define a posição do início do texto, que ocorrerá ao direito conforme o texto é digitado. A tabulação centralizada define a posição do meio do texto. O texto é centralizado nessa posição conforme o texto é digitado. Eu acho que essa aqui também divide-se em direita e esquerda se você fizer aquela duas colunas, né? A tabulação direita define a extremidade do texto à direita. Conforme o texto é digitado, o texto é movido para a esquerda. A tabulação decimal, que era o zoadinho com potinho. A tabulação decimal alinha os números ao redor do ponto decimal, independentemente do número de dígitos. O ponto decimal ficará na mesma posição. E a tabulação barra, que é só um tracinho reto,
um tracinho, não posiciona o texto, ele insere uma barra vertical na posição de tabulação. O próximo treco é da barra revisão. A revisão, ela é a que está lá no final. Vamos ver. O básico da revisão é verificação de ortografia. É o que mais cai, né? Da revisão. Com o botão de verificação de ortografia, o verificador ortográfico é um recurso dinâmico que alerta possíveis erros durante a digitação. A execução do verificador ortográfico faz o Microsoft Word percorrer o documento em busca de palavras digitadas ortograficamente incorretas. As palavras incorretas ou o uso incorreto de pontuação sinalizam o texto com uma sublinha vermelha. Daí, quando você apertar a direita, dá para corrigir, né? O Word também localiza palavras repetidas ou usa o uso de pontuações erradas. O software sinaliza com um sublinhado verde palavras ou pontuação ortograficamente corretos, mas com uso ou semânticos errados. Recomenda-se que use ferramenta de verificação ortográfica ao final do documento, o intuito de percorrer o texto em busca de possíveis erros. Os erros encontrados poderão ser corrigidos ou ignorados, conforme ilustra a figura janela verificador de ortográfico. Verificador ortográfico, a janelinha, daí tem uma opção de ignorar uma vez, ignorar a regra e próxima sentença. Ao tentar abrir o documento, daí ele fala, mostra assim. Daí ele fala sugestões. Né? Esse é interessante para você fazer o texto, né? Dá para ver? Verificação ortográfica é isso aqui. Aqui está o texto errado e aqui tem uma sugestão. O interessante disso aqui é que se você clicar nisso aqui, você não precisa ficar vendo o carro, né? Procurando no texto os erros. Só o treco verifica sozinho. E vai te contando onde está. Contar o número de palavras do documento é outro treco da revisão. Eu queria saber para que serve isso, né? Mas também deve servir para aqueles textos. A gente quer um texto de 500 palavras. Contar o número de palavras do documento. É possível contar o número de palavras em um documento com um botão que é ABC 123. Também está escrito o título de contar palavras embaixo do botão, lá na revisão. É possível contar também o número de páginas, os parágrafos, linhas, caracteres, incluindo ou não os espaços em branco. A propósito dessa funcionalidade é porque, em alguns sistemas, principalmente baseados na web, o preenchimento é restrito em um conjunto de caracteres. Por padrão, os textos informados dos cabeçalhos e rodapés não são contabilizados nesse recurso. Para incluí-los, é necessário habilitar a caixa de seleção e incluir notas de rodapé e notas de fim. Daí quando você clica nessa coisa, aparece contar palavras com estatísticas de palavras. Tipo, 46 páginas, 6.000 palavras, 34.000 caracteres, sem espaços, 41.000 com espaços, parágrafos, 600 parágrafos, linhas, 1.300 linhas. Contando todas as coisinhas num treco de estatísticas. Próximo treco, proteger documento. Proteger documento está lá na revisão também? É possível conceder acesso de leitura e alteração para o conteúdo de um documento. Pode também remover a permissão restrita de documentos, pastas de trabalhos ou apresentações. A restrição pode estar protegida com senha. Ao tentar abrir o documento, uma senha para abrir e outra para alterar será solicitada, se ambas restrições estiverem definidas. Daí, nesse proteger o documento, o botão de controlar alterações tem algumas opções, né? O botão é um textinho com um lapisinho, tipo como se fosse alterar as coisas. As opções são final, mostrar marcações e painel de revisão. Próximo treco da revisão é mala direita. A mala direita está na revisão? Eu não acho que a mala direita está na revisão. Eu acho que isso aqui está errado. A mala direita não está no arquivo? Eu devia consultar. Mas não vou consultar. Tchau. Que pena. A mala direita é um teco de e-mails que convida e-mails para mandar um monte de coisa. É possível usar a mala direta para quando desejar criar um conjunto de documentos, como uma carta que é enviada em muitos clientes ou uma folha de etiquetas de endereço. Cada carta ou etiqueta tem o mesmo tipo de informações, no entanto, o conteúdo é exclusivo. Por exemplo, das cartas dos clientes. Aos clientes, cada carta pode ser personalizada para abordar cada cliente pelo nome. As informações exclusivas em cada carta ou etiqueta provêm de entradas
em uma fonte de dados. O processo de mala direta constitui-se de das 6 etapas descritas a seguir. Descritas a seguir, tem uma correspondência. Aqui. Primeiro, falando das 6 etapas. Ué, tá em uma 7ª etapa? Interessante como tem um foco incrível aqui do conteúdo de mala direta. Essas 6 etapas é definir o tipo de mala direta. Segunda, definir o documento principal. Terceira, conectar o documento a uma fonte de dados, né, tipo uma lista de e-mails. Quarto, definir a lista de destinatários ou itens. Quinto, produzir o documento em mala direta. E sexto, adicionar espaços reservados às chamadas campos da mala direta ao documento. E aqui tem o 7º treco, a conclusão, né? Concluir a mesclagem dos campos. Concluir a mensagem é juntar para cada registro de fonte de dados um documento ou etiqueta. Interessante! Não, não é interessante. Mas é interessante também. Vamos lá. Sobre fazer as malas diretas, né? Definir o tipo de mala direta. Mala direta, daí tem aqui uma imagem de um trequinho no cantinho direito. Né? Tipo assim. Daí, deixa eu ver aqui. Selecione o tipo de documento. Em que tipo de documento você está trabalhando? Cartas, e-mails, envelopes, etiquetas e diretório. Cartas. Envie as cartas para um grupo de pessoas. Você pode personalizar a carta que cada pessoa recebe. Clique em próxima para continuar. Etapa 1 de 6, próximo documento inicial. A definição do tipo de mala direta a ser aplicada poderá ser cartas personalizadas, e-mails personalizados, envelopes, etiquetas ou diretórios. O tipo de cartas ilustradas na figura passo 1 permite enviar o mesmo modelo de cartas para um grupo de pessoas de modo personalizado. Próximo teco, definir o documento principal. Daí foi no segundo passo, daí tá, selecione o documento inicial. Como deseja configurar as suas cartas? Usar um documento atual, iniciar com base em um modelo ou iniciar com base em um documento real. Daí usa o documento atual, se você escolhe o uso do documento atual, inicie com base no documento mostrado aqui e use o assistente de mala direta para adicionar as informações dos destinatários. Os documentos principais contêm o texto e os gráficos que são comuns para cada versão personalizada do documento. Por exemplo, o teor da mensagem, o endereço da retorno ou a saudação em uma carta modelo. Nesta época, o usuário poderá decidir se usará o documento ativo, se acolherá um modelo ou pesquisará um documento salvo para usar como mala direta. Terceiro ponto, conectar um documento a uma fonte de dados. Uma fonte de dados é um arquivo de banco de dados que contém as informações a serem inseridas no documento editado com uma mala direta. Por exemplo, os nomes e os endereços dos destinatários de uma carta ou não, ou nas etiquetas. Nesta etapa do processo é possível usar como fonte de dados uma lista de existentes, um banco de dados do Microsoft Access, uma tabela de Microsoft Excel ou outro. Esse é o terceiro ponto, né? Ou outro, a lista de contatos do Outlook ou criar, a partir desse ponto, uma lista nova. Tá. Figura 9397. 935-937. Aqui nessas imagens que falou aqui, tá falando selecionar a lista fonte de dados, né? Daí escolhe do jeito lá, Excel, Outlook, Access. A figura 35 representa a seleção de uma lista de existente e a janela selecionar fonte de dados é apresentada se a opção usar uma lista existente estiver habilitada. E clicar no link procurar é possível escolher um arquivo de banco de dados em qualquer pasta dentro das unidades de armazenamento disponíveis no computador. Passo 36, a mala direta conectar o documento ao catálogo de endereços do Outlook. E o passo 37, conectar o documento a uma nova fonte de dados. Daí você tem que escrever, né? O que é o nome, o tipo da lista de dados, né? Tipo o título que você vai pôr, o nome, o sobrenome, nome da empresa, linha, inserir novas coisinhas, né? Quarto passo, definir a lista de destinatários ou itens. Vamos refinar, né? O Microsoft Word gera uma cópia do documento principal para cada item ou registro.
no seu arquivo de dados. Se o arquivo de dados for uma lista de correspondência, esses serão provavelmente destinados por sua correspondência. Se você quiser gerar cópias apenas para determinados itens do seu arquivo de dados, poderão escolher quais itens e registros deseja incluir. A figura 938 apresenta, olha aqui nova imagem do 38, a lista em nomes de pessoas que estão na fonte de dados selecionada, por padrão. Todos os registros da fonte de dados são habilitados e aí é possível desabilitar manualmente. Cada uma delas pelo clique na caixa de seleção no canto esquerdo ou selecionar alguns registros do campus validar. Daqui tem a paz, um arquivozinho, deixa eu ver, está escrito aqui, para classificar a lista, clique no título da coluna apropriada. Classificar lista, clique no coluna, tá? Para restringir os destinatários, exibir um critério específico, como por cidade, clique na seta ao lado do título da coluna. Uma das caixas de seleção ou botões para adicionar destinatários à mala direta ou removê-los da mesma. Lista de destinatários. Sobrenome, nome, título, nome da empresa. João da Silva, Joaquim Ferreira, Ricardo Antônio e Alina. Isso aqui são os nomes que estão lá na listinha de apresentação. Mala direta, afinar a lista de destinatários. Tá. Quinto passo. Já fiz esse aqui, já fiz isso aqui. O quinto passo é produzir o documento na mala direta. Nesse passo tem aqui as cartas. Escreva a carta. Se você ainda não tiver escrito a carta, escreva agora. Para adicionar as informações do destinatário à carta, clique em um local no documento em uma das itens abaixo. Bloco de endereço, linha de saudação, postagem eletrônica, mais itens. Quando tiver terminado de escrever a carta, clique em próxima e você poderá visualizar e personalizar a carta de cada destinatário. Legal. O sexto e último passo, adicionar espaços reservados chamados campos de mala direta. Daí, quando você está vendo esse passo, diz assim, visualize as cartas. Uma das cartas mescladas é visualizada aqui. Para visualizar outra carta, clique em uma das seguintes. Destinatário, localizar um destinatário. Faça alterações. Você também pode alterar a lista de destinatários. Editar a lista de destinatários, excluir este destinatário. Tipo, você vai lendo as cartas, aí eu não preciso mandar para esse cara aqui não, exclui, né? Quando tiver terminado de visualizar as cartas, clique em próximo. Você poderá imprimir as cartas mescladas ou editar cartas específicas para adicionar comentários pessoais. Próxima, conclua a mesclagem. Concluir, né? O próximo é o último, sétimo passo que existe, é o conclusão. Rasgando esse aqui. Esse aqui só tem mais 2 páginas. Ao realizar a mala direta, os campos de mala direta são preenchidos com informações de seu arquivo de dados. Visualizar e completar a mesclagem, é possível visualizar cada cópia de documento antes de imprimir todo o conjunto. Concluindo a mesclagem, concluir a mesclagem e juntar para cada registro de fonte de dados um documento ou etiqueta. A mala direta diz assim, conclua a mensagem, a mala direta está pronta para produzir suas cartas. Para personalizar suas cartas, clique em editar cartas individualmente. Em só mirar um novo documento com as cartas mescladas. Para alterar todas as cartas, retorne ao documento original. Mescle, imprimir, mescle e editar cartas individualmente. Tipo 6. Mesclar para novo documento. Mesclar os registros da mala direta para um documento novo. Esta opção é recomendável, pois permite verificar antes de imprimir se a disposição dos dados estão corretas antes de imprimir. Mesclagem para novo documento, mesclar registros, todos registro atual, de e até. Interessante. Mesclar para impressora, imprime uma carta para cada registro de fonte de dados. Daí mesclagem todas, mesclar para e-mail, enviar uma mensagem de e-mail para cada registro de fonte de dados. Tem bastante opções na mala direta, né? Mesclagem para e-mail, daí escolheu mesclagem para impressora, mesclagem para e-mail. A mesclagem para e-mail tem para, daí você coloca endereço de e-mail, linha de assunto, formato de mensagem, HTML, registro, enviar registros, tudo, registro atual, e acabou as coisas de mesclagem. E só tem mais uma página de conteúdo de Word, que é o Trabalhando com Tabelas. Seria legal se fosse tão simples. Só umas 3 horas de estudos de Word você acertasse todas as respostas. Mas não, tem muitas coisas misturadas, né? E quando eles solucionam, mudam de update, fazem os updates deles, muda as perguntas que eles fazem, né? Trabalhando com tabelas. Tabelas é um recurso tão importante que foi digno de um menu exclusivo. Usa-se as tabelas para organizar planilhas de dados, inserir ou excluir novas linhas ou colunas e é possível inserir uma tabela escolhendo um modelo a partir da seleção de tabelas pré-formatadas, completas com dados de amostra ou selecionar o arquivo de linhas e colunas que
deseja. É possível inserir uma tabela em um documento ou inserir uma tabela ou uma outra tabela para criar uma tabela mais complexa. A figura 943 apresenta um menu de tabelas com todas as funcionalidades disponíveis. Só que a tabela, essa imagem é muito pequena. Mas eu vou mostrar aqui a imagem grande de tabelas. Essa aqui é a imagem básica das imagens de tabela. Quando você clica na tabela, vai aparecer esses quadradinhos aqui, que é tipo quantos quadrados e colunas você quer, né? Aqui é coluna e aqui é linha. Daí você vai escolhendo aqui. E vai editando depois. Inserir tabela, desenhar tabela, converter texto em tabela, planilha de tabela e tabelas rápidas. Usando o treco desenhar tabela, clica no local que deseja inserir uma tabela no menu tabela. A opção desenhar tabela com o mouse e comece a desenhar uma tabela, né? Esse método é útil para desenhar a tabela com o número de linhas e colunas desejado. Daí a opção inserir tabela para inserir uma tabela no documento, posicione o cursor na posição da tabela deverá ser inserida e em seguida clique no menu tabela. Daí na opção inserir tabela, a janela figura será apresentada. Esta é a maneira mais simples de inserir uma tabela no documento, aquela que eu mostrei, né? Ser tabela, daí usando isso aqui você pode colocar, só escolher os números, ao invés de selecionar aqueles quadradinhos, né? 5 colunas, 2 linhas, esse tipo de coisa, né? Comportamento de ajuste automático, você pode também escolher isso, né? Largura da coluna fixa, ajustar automaticamente ao conteúdo, ajustar totalmente a janela. Uma tabela com 5 colunas e 10 linhas tem o seguinte formato. Daí o cara fez uma tabela aqui bonitinha. Mas eu não vou olhar ela não. As funcionalidades previstas nessa tabela são... Funcionalidades da tabela são... É interessante saber isso. São inserir linhas acima ou abaixo da linha marcada na tabela. Inserir colunas acima ou abaixo da linha marcada na tabela. Excluir linhas selecionadas. Excluir colunas selecionadas. Selecionar linhas e colunas. Mesclar cédulas. Que nem no Word, que nem no Excel, né? Duas ou mais células de tabela podem ser mescladas para serem tratadas como uma célula única. O título de tabela da tabela do exemplo da figura 9 está em uma célula mesclada. Tá. Também dá para dividir células. Mescladas podem ser divididas em linhas ou colunas. E a última página, também dá para fazer autoformatação de tabela, corresponde a assumir na tabela selecionadas as cores. E também dá para classificar textos. E a última information, uma coisa no Word, o último conteúdo é classificar textos. Vamos ver. É possível colocar um texto alfabético de forma rápida e fácil, o texto de uma lista, com os marcadores ou numerados em nível. Classificar dados em uma tabela requer a seleção de tabela completa para usar para manter a integridade dos dados da tabela. Para manter a integridade dos dados, daí tem classificar texto, daí você pode classificar por parágrafos, texto, crescente, decrescente, em seguida por, a lista. Interessante. Esse classificar textos dá para fazer na tabela, é isso que o cara está falando aqui. Selecione a tabela que deseja classificar, clique ao menu tabela e a opção classificar textos. Para a tabela anterior, o resultado seria uma mudança aqui alfabética. Já que está aqui, eu acho interessante. A primeira tabela, deixa eu ver aqui, começa com cliente, daí aqui começa umas trequinhos que tá super, lojão, hipermercado, loja, supermercado. Bom, tá meio que sem ordem alfabética, né? H, L, G, J, H, S, S. Mas quando você coloca aqui, ficou H, L, 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 M, 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 S, 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 S. Virou em ordem alfabética, né? Simples. Valeu, obrigado, tchau. Dá um piques!